potencial que está embutido em cada um de nós, e nós como líderes, como pastores, Deus está colocando uma crise poderosa na nossa vida, é a crise de trazer esse despertamento para cada um entender a sua identidade, onde você pode chegar, onde você pode chegar, o que Deus pode fazer através da sua vida, porque você nasceu para triunfar, você nasceu para ser uma bênção. E eu quero também contar para vocês aqui 3 histórias bem rapidinhas de pessoas que eram ruas sem saídas e que foram transformadas em grandes avenidas. Então, histórias que eu sei que vocês conhecem. Uma delas é a história de Esther. A rainha Esther era uma mulher comum, uma judia comum, e num dia a rainha do palácio foi destituída e abriu uma vaga para a rainha. Foi feito um concurso de beleza e Esther foi escolhida. Isso está lá no livro de Esther, capítulo 4. Esther foi escolhida para ser a rainha. E ela ficou muito feliz. Puxa, agora eu sou de todas, eu fui escolhida para ser a rainha. Eu vou usufruir de todos os benefícios do palácio, dos serviços do palácio e tal. Então ela estava muito feliz. Aí um dia, o tio de Esther, que tinha cuidado dela, que tinha educado Esther, estava na porta, era um judeu, estava na porta do palácio do rei Assuero, vestido de saco de cinzas, e mandaram falar para Esther: Esther, o seu tio está lá na porta, e está vestido de saco de cinza, está lá em jejum. E ela ficou chateada, falou: não, manda uma roupa para ele, porque não é para ele ficar assim, como ele pode ficar assim? E foram entregar a roupa para ele, e falou: não, eu não quero, porque eu não posso estar bem enquanto há um decreto assinado pelo rei, declarando a morte de todos os judeus. E mandou falar isso para Esther. Esther pensou: mas eu não posso fazer nada, porque ela não podia influenciar o rei, porque ela nem podia entrar na presença do rei se ela não fosse chamada. E aí o tio de Esther mandou um recado para ela. E o recado que ele mandou foi o seguinte: não pense você que só porque você está no palácio você vai ser salvo. Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou neste lugar. Ou seja, o tio de Esther estava dizendo para ela: quem sabe você não está aí por causa desse motivo profundo, onde Deus quer te usar para esse momento maravilhoso. Quem sabe você pensa que você está aí só porque você é uma mulher bonitinha, porque você tem uma cara bonitinha? Tem um propósito nobre por trás disso. Isso entrou no coração de Esther. Esther mandou dizer para Mardoqueu. As palavras de Esther para Mardoqueu foram as seguintes: orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, que morra, mas eu vou cumprir o meu propósito. Se perecer, perecer, mas eu vou cumprir o meu propósito. Ou seja, Esther se despertou para não ser apenas uma rua sem saída e saber que Deus poderia, através dela, fazer uma revolução naquele lugar e salvar toda uma geração que estava condenada à perdição por causa da posição de uma só mulher. E nós conhecemos a história e sabemos que foi exatamente o que aconteceu. Esther entrou na frente do rei e foi lá, intercedeu pelo povo. O rei se dobrou e mudou a história, não só da família de Esther, mas a história de toda aquela geração, porque Esther se negou a ser uma rua sem saída. Uma segunda história é a história de Moisés. Moisés, me impressiona muito a história de Moisés. Moisés foi um homem tão cheio de capacidade. Nós conhecemos a história e Moisés foi o maior líder da história do povo de Israel. Ele conduziu para fora do Egito pessoas que estavam cativas lá, uma geração que estava cativa há 400 anos. Ele enfrentou a força e a fúria de Faraó. Ele teve o privilégio de ver o mar aberto por causa da fé dele. Moisés foi um homem tão ousado que ele chegou para Deus e falou: Deus, mostra-me a tua face. E Deus falou: você é ousado, hein, Moisés? Porque ninguém viu a minha face e ficou vivo, e você tem essa coragem de pedir? Mas aí Deus fala a respeito de Moisés, falou: com todas as pessoas eu falo de um jeito, mas com Moisés eu falo face a face. Porque Moisés conquistou o coração de Deus. Porém, a história de Moisés, o chamado de Moisés, se você pegar Êxodo capítulo 3, o versículo 1, conta um pouquinho da biografia de Moisés. E a biografia de Moisés é o seguinte: apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian. Peraí, quem era esse cara então? Moisés, quando ele tinha 80 anos de idade, talvez nós não tenhamos ninguém aqui com 80 anos, mas Moisés, quando tinha 80 anos de idade, ele já tinha pendurado a sua chuteira. Ele estava
Ele era empregado do sogro. Você pode imaginar uma pessoa dessa, 80 anos, empregado do sogro, apacentava as ovelhinhas do sogro, não tinha nenhuma perspectiva de vida. Todo chamado tinha promessas de Deus sobre a vida dele, mas ele não tinha cumprido nenhuma delas. Estava para encerrar sua carreira. Qual a perspectiva, qual a satisfação de um homem desse? Com 80 anos não conseguiu nem conquistar a sua própria casa, que é um anseio de todo brasileiro, né, de ter sua própria casa. Moisés não tinha sua própria casa, ele não tinha nem um pedacinho de terra para ele. Ele não podia cuidar dos filhos às custas dele mesmo. Ele estava lá, talvez, de empregado do sogro, fazendo favor, o sogro fazendo favor para ele. E assim podia terminar a vida de Moisés, até que ele teve um encontro com a sarça ardente. Quando ele encontrou Deus, e Deus falou para Moisés: Moisés, eu desci com um propósito, para livrar o meu povo Israel das mãos dos egípcios. E Moisés deve ter pensado: puxa, até que enfim, porque 400 anos que esse povo está esperando, está escravo. E Deus falou: pois é, e com braço forte vou tirá-los do Egito. E Moisés talvez até aquele momento estava quase aplaudindo, até que Deus falou: mas é você que vai ser o meu enviado, você vai ser o meu braço. E Moisés fez mil objeções, colocando a sua capacidade, por ser um homem velho: eu não sei falar, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas Deus foi e mostrou para Moisés quem de fato ele era. Quando Moisés teve revelação de quem ele era, ele se levantou no poder e na força do Espírito, e de uma rua sem saída, ele se transformou numa grande avenida por onde circulou o poder de Deus. Sabe, queridos, eu quero trazer essa palavra aqui e trazer um despertamento no seu coração. Quem você é? Quem é você? O grande problema de uma pessoa que se transforma numa rua sem saída é porque ela não sabe, ela não tem revelação de quem de fato ela é aos olhos de Deus. Ela se vê como pecador, ela se vê como um nada, ela se vê com tanta falta de capacidade, ela se vê com tantas limitações, e assim vai vivendo uma vida medíocre, vai vivendo uma vida cheia de pecado, cheia de maldição. Sendo que se ela se levantar, ela pode sozinha destruir as obras de Satanás e pode fazer calar a força do inferno. Porque esse potencial está sobre as nossas vidas. A Bíblia também nos conta a história de Pedro. Pedro era um homem também tão assim ousado, mas houve um momento na vida dele que ele se transformou numa rua sem saída por causa do pecado. Ele seguiu Jesus por 3 anos, mas na hora que Jesus estava sendo crucificado, Pedro negou Jesus. E por conta disso, ele se transformou numa rua sem saída. Ele perdeu o brilho, perdeu o potencial. E quando Jesus ressuscitou, Pedro, a imagem que nós temos de Pedro não é mais aquele Pedro ousado que andava sobre as águas, que cortava a orelha do soldado, mas era um Pedro ali acabrunhado, chateado, porque lá dentro dele tinha uma angústia muito forte. Eu neguei o meu mestre. E aí Jesus marcou o encontro com Pedro. Jesus preparou um cenário todo numa praia, preparou um peixinho ali, pão, e vieram Pedro e os discípulos, e Jesus foi, pegou o pão e o peixe e serviu para os discípulos. Depois Jesus olhou bem forte, bem fundo nos olhos de Pedro, e perguntando: Pedro, você me ama? Eu quero fazer essa pergunta aqui hoje. Eu não sei o seu nome, mas o Espírito Santo sabe, Deus sabe o seu nome, e Deus está perguntando para você: você me ama? O Espírito Santo olhou, Jesus olhou fundo no coração de Pedro, através dos seus olhos, e perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: tu sabes que te amo, Senhor. Então Jesus foi e reafirmou a identidade de Pedro. Falou: Pedro, então se levanta e apacenta as minhas ovelhas, porque você nasceu para ser um grande pastor de ovelhas.